Salve galera, como é que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Vamos bater um papo aqui sobre a postagem de ontem, sobre o chamado princípio da unicidade da representação judicial nos estados e no Distrito Federal. Muita gente me mandou dúvida sobre uma exceção muito pontual a esse princípio, a gente vai conversar sobre isso. Olha só, lembrando que o princípio da unicidade da representação determina o quê? Que no âmbito dos estados e do Distrito Federal, a representação judicial e a consultoria jurídica desses entes se dá por um órgão único. Esse órgão é a Procuradoria-Geral do Estado nos estados, Procuradoria-Geral do Distrito Federal no Distrito Federal. Entretanto, enquanto princípio, trazido lá no artigo 132, há exceções, né? Inclusive eu tratei aqui das exceções. A principal exceção é a possibilidade das assembleias legislativas e dos tribunais de contas criarem procuradorias próprias. Isso é muito comum, inclusive há concurso específico para isso. É um concurso apartado, é uma carreira apartada da carreira de procurador do Estado, por exemplo. Mas aí qual foi a dúvida que me trouxeram? Falou o seguinte, Mário, quando o Legislativo, a Assembleia Legislativa, o Tribunal de Contas tem a sua procuradoria própria, significa dizer que a representação judicial do órgão agora vai ser feita apenas por sua própria procuradoria? Dúvida muito boa, que pode ser cobrada na sua prova. A resposta é não. Bora compreender aqui. Olha só, a exceção ao princípio da unicidade, possibilitando que tribunais de contas e assembleias, por exemplo, tenham procuradorias próprias, essa exceção é trazida por um motivo, para preservar a autonomia e a independência desses órgãos. Significa o quê? Que a procuradoria específica ela vai atuar apenas quando está em jogo a autonomia e a independência do órgão. Não estando em jogo, o ato do órgão é representado, é defendido, melhor dizendo, normalmente pela Procuradoria-Geral do Estado. Vou dar aqui um exemplo para você. Olha só, imagine o seguinte, imagine que a Assembleia Legislativa faça uma lei, o governador do Estado, por exemplo, entenda que houve ali um vício de iniciativa naquela lei e ingresse com a representação de inconstitucionalidade contra essa lei, ou até mesmo com a DIN perante o Supremo. A Assembleia Legislativa ela vai ser notificada para apresentar informações. Nesse caso, não é razoável que as informações sejam elaboradas pela Procuradoria-Geral do Estado, porque, olha só, a Procuradoria-Geral do Estado é um órgão vinculado ao Poder Executivo. Provavelmente, a petição inicial foi feita por um procurador do Estado. Então, não é razoável que o mesmo órgão vá defender a legalidade e a constitucionalidade do ato, quando o próprio órgão está defendendo essa inconstitucionalidade. Então, nesse caso, é para preservar a independência da própria Assembleia. Quem vai atuar é a Procuradoria da Assembleia Legislativa. Um outro exemplo aqui, imagina o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas não homologa um determinado ato administrativo. Um ato elaborado pelo Poder Executivo, pede a correção do ato, né, e estabelece um prazo. O Executivo, né, vai e impetra o mandado de segurança. Mandado de segurança para afastar a decisão do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas, por meio da sua autoridade responsável, vai ser notificado para apresentar informações. Não é razoável também, nesse caso, que as informações sejam formuladas por um procurador do Estado, quando o próprio órgão impetrou o mandado de segurança, né, o próprio órgão representando, claro, né, o Estado impetrou o mandado de segurança para afastar aquele ato. Então, nesses casos, quem vai atuar é a Procuradoria específica do órgão. Mas pensa em outra situação agora. Imagina o seguinte, um servidor do Poder Legislativo, ele sofre uma pena de demissão e entra com ação para ser reintegrado ao cargo. Nesse caso, a defesa do ato de demissão do servidor não vai ser feita pela Procuradoria específica. Por quê? Porque não está em jogo aí a independência do órgão, a autonomia do órgão. Nesse caso, a defesa do ato vai ser feita pela Procuradoria-Geral do Estado. Então é importante diferenciar. Não é o fato de haver uma Procuradoria específica que vai trazer todas as matérias para a Procuradoria específica, não. Há três matérias nas quais haja necessidade de preservação da independência e da autonomia do órgão. Nesses casos aí, por haver um conflito, né, entre o Poder Executivo, por exemplo, e o Poder Legislativo, quem vai atuar é a Procuradoria específica. Nas demais casos normais, tradicionais, quem continua atuando é a Procuradoria-Geral do Estado, beleza? Então fica atento a isso. Isso é muito importante para quem for fazer provas para a advocacia pública. Isso pode ser cobrado tanto em provas objetivas quanto em fases posteriores, beleza? Espero ter ajudado. Se você gostou aí, deixa seu comentário. Beijo, abraço e a gente se fala.